Boa tarde a todos, boa tarde pessoal. Mais alguns minutinhos a gente começa essa transmissão. Mais 2 minutinhos. Bom, acho que já dá para a gente começar, pessoal. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse evento, ao ArcServe Talks. Para aqueles que não conhecem, o ArcServe Talks é esse modelo de bate-papo mais informal, sempre focado em tecnologia, com especialistas da área, onde em cada episódio a gente aborda uma tecnologia de mercado que vem se destacando ou entrando em evidência. E, assim, que integra de alguma forma com o portfólio da ArcServe, né? Hoje nós falaremos de um tema de grande relevância dos nossos clientes, que é a integração de algumas das nossas soluções com a Sophos, que é um dos líderes aí de cybersecurity. E para isso, trouxemos hoje aqui para esse bate-papo 2 especialistas aqui de peso aqui. Primeiro o Rafael Foster, especialista da Sophos, de novo a empresa líder e referência de segurança, e o Henrique Silva, que junto comigo compõe o time da ArcServe para esse bate-papo aqui. Mas antes de começar, deixar um recado aí, gente, o menu de perguntas está aberto para vocês, então fiquem à vontade para ir postando perguntas, a gente vai respondendo na medida do possível, no final, se de repente no final do bate-papo a gente mata todas elas, a ideia é que seja nesse formato interação mesmo. E vamos lá, para começar esse papo, então eu já vou logo perguntando para o Foster, fica à vontade para se apresentar, Foster. Do ponto de vista da Sophos, que tipo de tendências de mercado, especialmente no mercado de segurança, vocês têm analisado e podem apontar como destaque? O que você vê de destaque nesse mercado de segurança? Perfeito, Rafael. Henrique, obrigado pelo convite. Bom, me apresentando rapidamente, então, eu sou Rafael Foster, faço parte do time de especialista de segurança aqui da Sophos no Brasil. Consegue me ouvir perfeito, né? Acho que pode estar ok. Né? Eu estou ouvindo. Você está ouvindo bem aí, Henrique? Sim, sim. Beleza. Perfeito. Show. Bom, então, eu trabalho já há 14 anos já na área de segurança, sou pós-graduado já em segurança da informação há alguns anos, né? Não vou revelar a minha idade, mas já tenho um tempo aí já nessa área, inclusive aqui, e hoje trabalhando nesse líder aí que é a Sophos, tá? A gente fez uma pesquisa há mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás, refletindo, a gente faz uma pesquisa todo ano, né? E aí a gente refletiu o ano de 2019
como que foi o cenário na questão de segurança aí do ano de 2019. A gente fez uma pesquisa, a gente contratou uma outra empresa para fazer uma pesquisa, porque o objetivo é que ela fosse o mais neutra possível. Então, quem participou da pesquisa, a gente não sabe se ele era cliente da Sophos ou não, cliente da ArcServe ou não sabemos se ele tinha solução de segurança atualizada, nem quais soluções eles tinham, e o objetivo era realmente fazer uma pesquisa bem neutra, né? E foi bem curioso os dados que a gente conseguiu coletar dessa pesquisa, é que a gente incluiu vários gerentes de TI, foram mais de 5 mil empresas de TI que participaram dessa pesquisa, e aqui no Brasil também várias pessoas participaram, né? Várias empresas participaram dessa pesquisa. Bom, tem vários itens que a gente pode destacar dessa pesquisa que são bem interessantes, mas interessantes, infelizmente são interessantes, né? Porque a gente está falando de cenário de ataques, no final das contas, mas de toda a pesquisa que a gente fez, dos 5 mil que responderam, o Brasil ele ficou em segundo lugar como o país mais atacado, aí, principalmente por ransomware no mundo inteiro. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente perdeu para a Índia, até pela quantidade de sistemas, né, e às vezes também de soluções de segurança que eles têm adotado aí no país deles. Às vezes, talvez a questão falta de leis também, tá, que a gente está começando a caminhar melhor agora aqui no Brasil, mas a gente ainda assim ficou em segundo lugar. Então, se a gente pensar no cenário global, com vários outros países que eles geralmente são alvos principais, então, Estados Unidos, China, Rússia, esses países estão sempre na linha de frente desses ataques, ainda assim o Brasil ficou em primeiro lugar. Outro ponto... Desculpa te interromper. Explica para quem está ouvindo a gente que não conhece muito bem, dá uma geral no que é o ransomware, dá só uma breve discriminação aí, vamos lá. Sim, perfeito. O ransomware, especificamente, ele vem da palavra ransom, que significa sequestrar, tá? Então, esse malware, o objetivo principal, ele conseguir entrar no seu sistema e aí ele vai conseguir sequestrar seus arquivos. Eles agem de duas formas. Então, ou ele pode simplesmente criptografar os seus arquivos na sua máquina, e aí o objetivo é, eu criptografo seus arquivos e eu te peço um valor para você resgatar esses arquivos de novo, né? Ou, por um outro lado, que a gente tem visto muito acontecer, inclusive nessa pesquisa a gente aborda bastante sobre isso, são os ransomwares onde eles estão levando seus arquivos para fora da organização, para uma outra ambiente, né, uma outra nuvem, algo assim, e a partir dali eles começam aí a extorquir o cliente no objetivo de dizer, olha, eu tenho seus arquivos, eu conheço todas as suas informações confidenciais, seus clientes e tudo mais, e aí se você não me pagar a quantia X, eu vou liberar tudo isso aqui da Dark Web, eu vou vender isso aqui para o público. Né? Então, basicamente é assim que o ransomware trabalha, né? E isso mudou muito. O ransomware ficou mais popular aí no ano de 2017, onde a gente teve aquele malware que era o WannaCry, né? Mas o ransomware, na verdade, é uma tecnologia antiga, o método é antigo. Então, o primeiro ransomware, ele é de 1989, tá? Era um vírus que se chamava Aegis, inclusive. Tá? E aí o objetivo, assim, antigamente os hackers tinham essa ideia de falar assim, olha, eu ataquei aquela empresa, então eu sou um super hacker e tudo mais, era muita questão de ego. E hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia a gente sabe que a gente que está nesse mercado vê que isso é uma indústria realmente de crime e eles querem ganhar dinheiro, na verdade é essa. Eles querem, bom, quanto mais bem sucedido for o meu ataque, mais dinheiro eu vou ganhar aí em cima daqueles clientes. Então, basicamente é isso. Pô, legal, legal. E assim, a ArcServe ela tem bastante sinergia com esse mercado de segurança, afinal, a gente sabe que é comum a gente ouvir que backup, proteção, está mais na pilar de infraestrutura, mas a verdade é que a gente anda muito alinhado com segurança. E tanto que, assim, exatamente por isso dessa parceria, então, toda a nossa família de novos appliances, aí a série 9000, já traz embarcada uma das soluções da Sophos, aí o Intercept X, a gente vai falar disso, mas deixa eu chamar para a roda aqui o Henrique. Explica para a gente um pouco mais dos benefícios, os diferenciais aí do appliance da ArcServe, o que a gente tem de destaque no appliance? Vamos lá, obrigado Rafa pela palavra. Legal, gente, vamos falar um pouco mais aí sobre os appliances, né? Então, o conceito de appliance hoje, né, a ArcServe vê como um conceito de proteção de dados e alta disponibilidade, né? Esse conceito de appliance somente para backup, ele está totalmente ultrapassado,
né? Porque hoje a gente tem que entregar uma solução completa para os nossos clientes. Não é somente aquele Ctrl+C, Ctrl+V famoso, né? Porque backup todo mundo faz. Agora, entregar a segurança dos dados que estão dentro desse equipamento e também a disponibilidade, né? Aí o cenário muda um pouco. E aí a Arcsever é líder no mercado de appliances justamente por causa desse diferencial que para o cliente hoje é fundamental. Ele tem uma segurança, né, dentro desses equipamentos e além do mais, o nosso equipamento ele é protegido pela Sophos. E aí o Rafael vai falar um pouco mais para frente aí de como esse cara é protegido, né? Tá aí a carinha do nosso appliance. Então hoje ele é o único equipamento no mercado protegido 100% contra ransomware, né, utilizando a tecnologia da Sophos e com toda a tecnologia das soluções Arcsever embarcada dentro dele, onde a gente pode entregar o Arcsever UDP, que é a nossa solução carro-chefe que já vem dentro da nossa caixa, onde você pode fazer backup das suas máquinas virtuais, independente do virtualizador. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê que esse mercado de virtualização, hiperconvergência, ele vem crescendo muito, né? E hoje todo mundo quer reduzir custos, né? E ter uma máquina potente no ambiente, né? Então, por que não minha solução de proteção de dados não atender esses caras também? Então, é importante, né? Não é só porque eu migrei para uma hiperconvergência ou até mesmo para a nuvem, que eu não preciso mais de backup. Você realmente precisa dos seus backups, né? Você precisa por requisitos legais, por versionamentos ali do seu ambiente, por disponibilidade dos seus dados. E isso tudo está dentro do appliance, né? Que é um equipamento, né, extremamente robusto ali para você poder proteger os seus dados e sair fora também daquele backup das últimas 24 horas, porque isso não existe mais, né? A gente vê que o mercado ele precisa de uma resposta rápida para a recuperação dos dados, né? Então, hoje, se você perguntar para qualquer cliente qual que é o tempo de perda de dados, ele vai falar 0, mas será que a solução dele está aderente a isso? Né? Por isso que ele precisa de um appliance Arcsever, porque dentro dele ele vai conseguir ter toda essa disponibilidade, desde backups de 15 em 15 minutos, montar um cenário de HA dentro desse equipamento, onde a perda de dados é 0, né? Fazendo o conceito praticamente de um cluster. Se você perder um servidor, você consegue subir dentro do appliance Arcsever hoje. E aí a escalabilidade também, para você poder replicar esse conteúdo desse equipamento para dentro da nuvem da Arcsever, que também é um dos diferenciais que a gente vai falar hoje, né? Então a Arcsever ela é pioneira não somente na proteção on-premise, mas também na questão da nuvem, tá? Bom, e aí falando um pouquinho da nossa caixa aqui, né? Então, o equipamento é praticamente um virtualizador, né? Onde a gente entrega 20 núcleos de CPU padrão, né, de processamento, mais o Hyper-Thread ali, que ele vai para 40, né? Então, é muito forte isso para você poder subir várias máquinas lá dentro. Falando de memória RAM, né? 768 GB de RAM, né? Então, é justamente para você poder ter a disponibilidade de igual para igual. Se meu ambiente, sei lá, VMware, Zenserver, KVM cair, a minha caixa aqui consegue superar toda essa indisponibilidade. Por quê? Porque ela tem recurso disponível, né? E a escalabilidade, né? Então o equipamento ele é extremamente escalável, gerenciamento centralizado, né? E o conceito da appliance é o mais legal, é o licenciamento. Por quê? Porque você pode fazer backup do que você quiser, né? Você pode fazer backup de Windows, Linux, VMware, Nutanix, né? Hoje eu tenho o meu ambiente VMware, estou migrando para Nutanix, dá para utilizar o appliance sem problema nenhum. Quero fazer backup do Office 365, de uma pasta de um usuário que está no SharePoint, por exemplo, é possível? É. Então, assim, o equipamento ele é todo licenciado para você poder proteger o seu ambiente completamente, né? E ainda mais a questão da disponibilidade de manutenção, né? Então, como a Arcsever nacionalizou o produto, a resposta ao seu atendimento ali numa troca de um simples HD, numa placa, é muito rápido, né? Por quê? Porque ele é produzido no Brasil agora, né? Então, o Arcsever, além de ter, né, o suporte que atende super rápido, a parte de substituição de equipamento, de peças, também vai te atender de acordo com o que hoje a TI precisa, né? Então, assim, além desses benefícios, a gente tem agilidade na implementação da solução, praticamente plug and play, né? Você consegue reduzir
como eu comentei lá atrás, os downtimes do seu ambiente, né? Então, para poder voltar hoje com o meu backup, um servidor, eu preciso reinstalar a máquina, aplicar patch, fazer tudo que eu fiz ali ao longo dos anos. Dentro do appliance, não, você vai subir a imagem da máquina dentro dele, do último backup executado dos 15 minutos e voltar a trabalhar. Outro item bacana que já vem licenciado na caixa, a parte dos testes automatizados, que a gente chama de Assured Recovery, que é onde você consegue medir o quê? A sua frequência de backup e a frequência que você vai ter ali para você poder restaurar os seus dados. Então, Henrique, eu preciso subir minha máquina em 5 minutos. É possível? Você vai descobrir isso fazendo a Assured Recovery, que ele vai conseguir subir isso dentro do nosso equipamento, subir seu servidor Windows, seu servidor Linux dentro do nosso equipamento, e a partir daí a ferramenta ela faz essa medição, gerando relatórios de SLA, né? Outro item bem importante, né, porque no final das contas é o que conta, é o custo, né? Então, com a Appliance Nacional, a ArcServer reduziu absurdamente o custo para poder entregar a melhor solução de mercado aí com um custo bem mais flexível para vocês poderem ter a melhor solução, né? Falando de escalabilidade ali que eu acabei comentando, né? Então você pode empilhar até 12 appliances, né? E aí quando a gente fala de capacidade, né? A gente fala de appliances de 4 teras até 168 teras, né? Então dá para guardar muita informação. E fora desduplicação e compressão que já vem dentro do equipamento. Bom, falando um pouquinho só do licenciamento aqui, né? Então hoje a gente aborda os appliances em duas BUs ali, possa-se dizer. A gente fala os appliances de entradas, são os appliances 9012, 9024, 9048, que são caixas menores, que partem de 4 teras até 16 teras. Que aí esse cara ele vem com licenciamento um pouco mais básico, né? Com licenciamento advanced, mas ele já vem também com a proteção da Sophos, né? Que aí o Rafael vai falar um pouco mais para frente. Agora, quando a gente fala de disaster recovery, aí o cenário muda, né? Porque aí eu já venho com licenciamento completo dentro desse equipamento, né? Os appliances de entrada eu posso também aqui no exemplo fazer o upgrade para esse cara, e um item bem bacana, eu posso colocar um add-on ali dentro do meu appliance para eu também trabalhar com a ferramenta de alta disponibilidade da ArcServer. Vocês podem replicar os seus servidores críticos, independente se ele é virtual ou físico, se ele está na nuvem, eu quero puxar para o ambiente de casa, você consegue fazer essa alta disponibilidade dentro do appliance também. Por quê? Porque ele tem todos aqueles requisitos computacionais que eu falei ali anteriormente, 700 e poucos gigas de RAM, 40 cores de CPUs. E outro ponto interessante, para quem tem appliance, se caso ele queira utilizar a nossa nuvem, também é uma opção e também tem muito mais desconto. Legal, legal, muito bom, muito bom. Esse formato all-in-one, a gente percebe que é uma tendência, assim como a hiperconvergência, né? Simplificar para o cliente final, ou seja, ao invés de você comprar servidores, storage, interconexão entre aquilo tudo, LTO, então uma caixa única que já faz lá, máquina de backup, máquina de DR, como o Henrique falou, e aí o mais importante aqui é você ter a segurança, ter a tranquilidade que esse appliance está blindado contra os ransomware, que o Foster falou aqui, que está cada vez mais, o Brasil quase um líder ali de ataques em ransomware, e aí eu passo a bola para o Foster, eu queria entender melhor, o Foster, detalha para a gente sabe que dentro do Appliance da ArcServer tem lá um Intercept X, mas explica para a gente como que ele funciona, o que ele tem de diferente de um antivírus comum, por que a ArcServer escolheu justamente o Intercept X, falando de uma caixa lá para blindar ela contra a ransomware? Bom, explico, eu acho bem legal, deixa eu mostrar na minha tela aqui, só comentando uma coisa que você falou no começo, acho que todo mundo acaba considerando um pouco o backup como parte de infra, né? Eu já não considero, já faz muito tempo, acho que é totalmente voltado à segurança. Bom, como eu falei, eu estudei parte de segurança, fiz pós-graduação, acho que é pelo menos 10 anos atrás, né? E lá a gente já falava sobre estratégia de continuidade, né? Continuidade de negócio. Então, backup totalmente ligado a isso. Então, para mim, é totalmente segurança. Eu tive um caso recente, só comentando rapidamente aqui, eu tive um caso recente de um cliente meu, que na verdade foi a primeira empresa que eu trabalhei, né, uns anos atrás, e na época eu tinha desenvolvido um script que ele ia lá fazer um robocop nos arquivos, copiava todos os arquivos, inclusive o banco de dados que era a Oracle, e armazenava num lugar externo. E aí, esses dias a gente foi conversar um pouquinho antes da pandemia, a gente saiu para conversar, eu e o diretor de TI,
E aí ele falou assim, cara, você nem sabe o que aconteceu. O banco de dados deu problema no dia 31 de dezembro e eu passei o ano novo inteirinho tentando copiar os arquivos de volta daquele HD e levou a cópia para voltar os arquivos e voltar o banco de dados todo, né? Só o banco de dados, sem pensar no file server nem nada, porque ele tinha problema, ele demorou mais de 26 horas para conseguir voltar ao sistema operacional. Né? Então, a empresa inteira ficou parada e, bom, é uma empresa do ramo hoteleiro, né? Então os hóspedes que estavam ali não conseguiram acessar um monte de coisa, check-in nem nada. Então foi um problema e bem na virada do ano. Né? Então, cara, é importante ter esse tipo de solução para trazer essas informações rápidas para a gente, né? 5 minutos, como vocês falaram, tudo mais. É dinheiro, né? Porque isso o cara ficou sem receber lá, né? Isso na ponta ali é prejuízo, imagem e tantos outros aí incidentes. Sim. Sem contar que, bom, você está lidando com a sua imagem, com o público, né? Tem toda uma questão aí, né? Bom, então, falando um pouquinho da Sophos, né? Um pouquinho de como que é o nosso produto, como eles comentaram, a gente tem o Intercept X hoje atuando dentro dos appliances, tá? E o que é o Intercept X? O Intercept X é a nossa solução de próxima geração, né? É o nosso Next Generation Endpoint, que vai trazer a camada, uma gestão em camadas para trazer uma realmente proteção para o ambiente, tá? Por que eu falo proteção em camadas? Porque antigamente o antivírus era uma solução muito mais tradicional, né, como a gente comenta geralmente, que era uma solução que utilizava assinatura, tinha aquela questão de vacinas, né? Então, eu atualizei a vacina, então estou protegido. Então, eu não peguei a vacina, então não estou protegido contra determinado ataque, né, o ransomware, por exemplo. E isso é uma coisa do passado, a gente não pode mais pensar nisso, tá? Porque no modelo de vacinas, como a gente tinha antigamente, qual que era o grande segredo de tudo, né? É uma coisa que não falam, né? Mas no final das contas tem um laboratório principal cuidando de tudo e ele está criando essas vacinas e alimentando todo mundo. Mas para ter uma vacina, alguém tem que ser atacado, né? Então você tem que ser alguém que tem que sofrer o problema para alguém, um laboratório criar essa vacina e atualizar para todo mundo. Então sempre tem um paciente zero que vai sofrer o problema lá. Então, isso foi para o passado, a gente não pode mais trabalhar com esse conceito. A gente não quer mais que ninguém seja atacado, porque, bom, a gente nunca sabe que nível esse ataque pode ser até a gente conseguir ser reativo, né? Então, o objetivo hoje de trabalhar com essas soluções que são de próxima geração é ter uma gestão muito mais proativa e uma detecção realmente mais rápida e mais inteligente aí desse tipo de malware, tá? Então, o que a Sophos fez para conseguir entrar nesse mercado e se tornar aí o líder hoje principal desse modelo aí de Next Generation? Então, a gente trouxe um algoritmo de inteligência artificial que a gente chama de Deep Learning, tá? Então, o Deep Learning, ele imita o cérebro humano, e aí, só dando um exemplo aqui para ilustrar, bom, então eu tenho um copo aqui meu, tá? Um copo aqui da Sophos, como é que o meu cérebro funciona? A partir do momento que eu olho para essa imagem, para esse copo, os meus olhos, eles levam essa imagem para os neurônios, tá? E cada neurônio, ele é responsável por extrair uma informação desse objeto para conseguir saber o que é aquele objeto baseado nas características, tá? Então, um neurônio, ele é responsável por olhar linhas horizontais, verticais, por analisar a cor azul, outro olha a cor preta, sombra, profundidade. Cada neurônio, ele é responsável por uma característica única, tá? E aí, depois disso, todos eles entram em consenso e falam assim, olha, eu percebi que esse copo tem essa característica, esse objeto tem essa característica, também tem aquela outra e tudo mais. E aí, com tudo isso junto, eles conseguem chegar no consenso de que é um determinado objeto, tá? Então, e isso acontece de forma muito rápida. Então, vocês sabem que a gente olha para qualquer objeto, a gente consegue ver de forma bem rápida o que é aquele objeto, tá? E o mais importante é que a gente consegue também trabalhar no modelo de predição. Então, a partir do momento em que eu olho para um copo, eu aprendi que aquilo era um copo, tá? Então, pensando lá quando a gente era criança, quando a gente era bebê, por exemplo, a gente aprendeu que aquele objeto era um copo. Quando a gente olha um outro objeto parecido, então, por exemplo, uma caneca, a gente já sabe mais ou menos a finalidade daquele objeto, tá? Por quê? Porque a gente consegue trabalhar esses neurônios conectados com um modelo de predição, então eu sei mais ou menos o que é aquele outro objeto com base no que eu já tinha visto antes, tá? Então, mais ou menos assim como o nosso cérebro funciona, tá? De forma bem resumida. E aí é isso que a gente trouxe para o nosso algoritmo aqui na Sophos, tá? Então, por isso a gente utiliza o Deep Learning. O Deep Learning, ele trouxe para a gente toda essa velocidade que o cérebro trabalha para dentro da solução de endpoint. Então, quando chega um arquivo qualquer
dentro da sua máquina ou dentro do seu appliance, por exemplo, do Arc Server, a gente consegue descobrir se aquele arquivo ele é malicioso ou não em até 20 milissegundos. Tá? Então, hoje é a taxa mais rápida no mercado, tem vários outros players que eles validam isso para a gente, né? E eles que chegaram nesse número, mas o mais importante a gente consegue trazer muita velocidade da detecção, mesmo se for um arquivo que a gente nunca viu antes na vida, né? Mesmo se for um arquivo completamente zero day, e a gente também vai consumir pouquíssimos recursos do seu sistema, tá? Então, geralmente os usuários sempre me perguntam, bom, beleza, vocês estão colocando inteligência artificial, estão colocando isso e aquilo no produto, isso vai pesar a minha máquina? A resposta é não, tá? Então, hoje, o nosso Deep Learning, ele consome por volta aqui entre 10 e 20 megas da sua memória, né, no final das contas. Então, isso aqui dá absolutamente nada, né? Então, para o seu appliance como um Arc Server, beleza, que ele é muito forte, né, comparado com a máquina de um usuário, ele é realmente muito poderoso, né, em questão de recursos, mas ele também não vai trazer nenhum tipo de impacto para o sistema, porque realmente o Deep Learning ele acelera muito e consome pouquíssimos recursos da sua máquina, tá? Então, legal. Basicamente, o motivo da gente optar por essa tecnologia foi esse, tá? Então, aqui a gente tem algumas comprovações aí. Então, por exemplo, o VirusTotal, o INSS Labs e a VTESTs, eles fizeram esses testes e eles chegaram nesses 20 milissegundos desde 2016, tá? Então, a gente está sendo testado e desde essa época, quando a gente lançou efetivamente esse algoritmo no produto, e desde lá eles mostraram que a gente consegue chegar nessa taxa aí de 20 milissegundos, tá? Pô, Uma das coisas que é bacana. importante para a inteligência funcional atuar, rapidinho, está totalmente ligado à maturidade da sua rede neural. Tá? Então, pela rede neural, a gente tem desenvolvido isso desde 2010. Tá? Então, hoje são 10 anos que a gente desenvolve isso, em conjunto aí com o laboratório da DARPA. E a DARPA, que todo mundo sabe, né, criou boa parte dos protocolos de tecnologia que a gente utiliza hoje, e eles vêm desenvolvendo aí esse algoritmo de Deep Learning com a gente já há 10 anos. Tá? Então, feito isso, descobrimos que tem alguma coisa aí no seu ambiente, nosso Deep Learning entrou em ação, descobriu que em 20 milissegundos aquele arquivo ali podia trazer um risco para o seu ambiente, a gente vai fazer o bloqueio disso, e lá na nossa console, na nuvem que a gente tem, é uma console centralizada, você vai conseguir ser guiado através desses ícones de forma bem fácil, para entender o que era aquele ataque. Então, de onde surgiu, por onde que ele entrou no seu computador, ou no seu appliance, o que ele foi tentar fazer, qual foi o comportamento dele, onde a gente categorizou, e, por fim, o que a gente tomou de ação. Se a gente já limpou, se a gente já fez um bloqueio dele, se a gente notificou o administrador. Então, a gente consegue guiar vocês aí numa investigação muito mais aprofundada em qualquer tipo de ataque que aconteça aí no seu ambiente, tá? Qual é o objetivo principal de trazer tudo isso? É justamente trazer uma melhor, o que eu tenho acostumado chamar ultimamente, que é a questão da eficiência operacional. Tá? A gente quer que vocês tenham um produto de alta performance, que seja líder no mercado, trazendo a melhor solução de segurança, né, a melhor taxa de detecção possível, mas também que você tenha menos trabalho para administrar essa ferramenta. Tá? Então, bom, você entrando na nossa console, você vê que ela realmente é muito simples, muito intuitiva, como eu mostrei, ela tem os iconezinhos, de forma bem fácil, você consegue entender o que aconteceu. Então, com isso, você vai conseguir trabalhar muito melhor com esse tipo de ferramenta. Tá? Bom, eu coloquei aqui um report aí do INSS Labs, não sei se todo mundo acompanha, né, mas ele é comparado com o Gartner. Então, o Gartner, eles fazem pesquisa de satisfação, de market share, e o INSS Labs, eles são um órgão tão grande quanto o Gartner, mas eles realmente testam o produto. Então, eles colocam na bancada com vários outros fabricantes, concorrentes, e veem se você realmente está entregando aquilo que você fala aí no seu discurso. Então, por isso, no último relatório aqui, que foi de 2019, eles colocaram a Sophos aqui como o primeiro lugar, líder absoluto aqui. Então, está trazendo a melhor segurança e também o melhor ROI do mercado. A gente está em primeiro ROI, então o melhor custo por agente, né, o melhor custo-benefício e a maior segurança que a gente trouxe comparado a vários outros players, bem às vezes mais conhecidos que a Sophos, mas a gente está trazendo aí a melhor solução. Tá? Eu trouxe aqui de forma bem rápida, só para resumir aqui toda essa conversa,
Mas isso aqui é um caso de semana passada, né, um cliente nosso nos Estados Unidos, ele mandou para a gente esses dados. Isso aqui é bem interessante, eu acho que para condensar aqui toda a conversa, que é os ganhos, os benefícios que eles tiveram adotando esse tipo de tecnologia. Então, principal aqui, vocês podem ver que todos os números, eles falam sobre redução, e não só na questão de incidente de segurança, que tem aqui, né, eles reduziram 85% dos incidentes, mas eles tiveram também muita redução de carga operacional. Então, eles tiveram menos tempo aí gerenciando a ferramenta, gerenciando as soluções de segurança, porque o nosso modelo realmente conseguiu trazer efetivamente aí essa eficiência operacional que eu tenho falado. Sim. E é interessante que você mencionou que a gestão dessa console, tudo fica nas nuvens, então a gente sabe que cada vez mais os nossos clientes estão aderindo a esse modelo, às vezes até a infraestrutura inteira já está, seja numa nuvem pública ou nuvem privada, e é comum, assim, eu acho que agora está ficando mais claro para o pessoal. Alguns anos atrás era comum a gente ouvir aquele velho mito que, uma vez que eu subi a minha infraestrutura ou meus servidores para a nuvem, agora eu não preciso mais nem de segurança nem de proteção, que agora o provedor é responsabilidade dele, né? Mas conta pra gente ainda, o Foster, ainda no mundo da Sophos, o que vocês têm? Vocês continuam protegendo ambientes mesmo em nuvens? Você tem outras soluções além do ActiveX que é especificamente para ambientes em nuvem? Como é que funciona isso? A gente tem, inclusive nessa pesquisa que eu comecei na conversa a explicar, a gente viu que, bom, dessa pesquisa, 3 em cada 4 clientes, né, eles tiveram todos os seus dados criptografados, o ambiente inteiro, tanto a parte de banco, tudo que eles tiveram estavam criptografados. Então, aí, 75% dos clientes foram criptografados. E 59% deles, eles alegam que os seus dados já estavam na nuvem. Né? Então, isso mostra que hoje a nuvem ele é um alvo principal de ataque. Né? Inclusive, se não me engano, em novembro do ano passado, isso foi bem curioso, o que a Sophos fez? Nosso time de pesquisa espalhou vários servidores no mundo inteiro, né, a gente hospedar na AWS, né, e subiu aquele servidor sem nenhum tipo de proteção, que é o que a gente chama de honeypots, né, justamente para conseguir medir os ataques e tudo mais. E aí foi bem curioso que em São Paulo a gente subiu um servidor, em 52 segundos depois já tinha tentativa de conexão. Então, várias pessoas tentando conectar em 52 segundos. A gente não tinha nem conseguido colocar o IP na máquina direito e ela já tinha... A VM nem subiu, né, cara? Do nosso lado, a gente vê para nossos clientes partindo também para essa migração em nuvem, então, ou seja, as fitas de backup cada vez mais sendo substituídas por essa replicação em nuvem, e até mesmo por isso que uma das soluções que nós temos no portfólio, que também está protegida pela Sophos, é o Cloud Hybrid. Aqueles clientes nossos que já têm o DP, eles querem se livrar das fitas, mas querem fazer, que eu acho que é muito importante, a segurança off-site, né? Você está lá, seja na nuvem, onde você estiver, você tem que duplicar aquele backup para algum outro lugar, e o Cloud Hybrid é isso, Henrique? Agora, conta para a gente aí, como funciona, o que traz de benefício o Cloud Hybrid da ArcServe, ainda mais com essa integração que tem lá, então, ou seja, a mesma proteção que o Foster falou lá do InterceptX vai estar inclusa automaticamente lá na nuvem da ArcServe, mas explica para a gente como funciona isso, tratando agora em nuvem, aí, o caso em nuvem, como que é? Não, primeiro, o objetivo da nuvem hoje, acho que de todo cliente, é desfazer da fita, né? Esse é o grande desafio, até mesmo por tempos, né, tanto tempos de cópia, aquele trabalho operacional, né, que às vezes ele é suscetível a falhas também, às vezes você acaba esquecendo de trocar fita, aquele robô foi lá, engoliu sua fita, né, foi na hora aquela fita que estava lá do ano passado, você precisou restaurar, na hora que você colocou no cabeçote, ele enrolou tudo lá, você perde a tape library, perde o robô, e assim, quem está na ponta ali na gestão sabe que isso acontece, né, com fitas novas, com fitas velhas, e assim, o custo ele só vai aumentando, né, quando a gente fala de cópia secundária em tape library, parece que é barato, mas se você colocar na ponta do lápis, o custo que você tem ali ao longo do ano, com compra de fitas, manutenção do equipamento, guarda externa de dados, né, a nuvem ela acaba saindo muito mais barata se você for colocar na ponta do lápis. Né? Então, por isso que a ArcServe hoje,
traz toda essa proteção com a mesma maturidade que a gente entrega hoje nos appliances, essa mesma tecnologia que você tem no equipamento, você vai ter dentro da nuvem da Arc Server, no mesmo formato e com a mesma segurança, né? Internamente, todos os equipamentos hoje Cloud Hybrid dentro do data center da Arc Server já vem com a segurança da Sophos, né? Então, é mais um ponto positivo ali, né? Então, como que funciona esse conceito, né, que a gente chama de Cloud Hybrid? A ideia desse produto é você ter uma extensão do seu Arc Server UDP. No mesmo molde que você faz o backup com desduplicação, compressão de dados de 15 em 15 minutos, você pode replicar isso para dentro da nuvem da Arc Server, né? Então, praticamente é só mais um appliance que você tem, mas a gestão não é sua. Isso que é legal. Por quê? Porque você vai ter acesso a console. Agora, toda aquela arquitetura que está por trás, gestão de segurança que a Arc Server faz junto com a Sophos, aplicação de patch nesse equipamento, monitoramento, energia e tudo que é aquilo que está por trás de uma infraestrutura de TI é por conta da Arc Server. A única preocupação sua, na verdade, é olhar se seu backup está sendo replicado, se seu link de internet com comunicação com o nosso data center está disponível. Agora, de resto, é tudo por conta da Arc Server, né? Então, o conceito ele é dividido em dois formatos, que a gente chama de Backup as a Service, onde você pode contratar somente o espaço e o mais interessante aqui, né, que são os benefícios de trabalhar com a nuvem da Arc Server. O licenciamento é por front-end. E o que quer dizer isso? Se você tem 10 teras de backup full, é isso que você vai contratar com a nuvem da Arc Server. Ah, Henrique, mas e o espaço que vai utilizar para eu armazenar os meus backups lá? Isso é responsabilidade da Arc Server. Isso é o mais importante, né? Você não precisa ficar se preocupando com custos variáveis, né? Então hoje você tem um espaço de 10 teras, amanhã precisa expandir para 15, por exemplo. Não importa, o seu front-end que vai ser considerado. Se você tem 10 teras de front-end e está ocupando, sei lá, 30 teras na nuvem da Arc Server, é os 10 teras que você vai pagar. Isso é um diferencial absurdo, né? E principalmente a questão da replicação, né? Por quê? Porque você está replicando esse dado com desduplicação, então ele vai mandar somente aquele bloco alterado, ele não vai mandar tudo aquilo que seu servidor alterou durante o dia, né? Então ele vai sempre ter essa tratativa ali quando a gente fala de BaaS, né? Que é o Backup as a Service integrado junto com a nossa solução Arc Server UDP, tá? Falando de proteção ali, disponibilidade, né? Então hoje a Arc Server, como ela é a única no mercado que tem data center próprio, a gente tem 4 data centers nos Estados Unidos, né, totalmente dedicados para a nossa solução Cloud Hybrid, e também agora a gente está expandindo para o Brasil. Para quê? Para aqueles clientes que têm às vezes problema de latência, transferências internacionais, que isso pode acontecer dependendo da operadora que você utiliza, você pode hospedar os seus backups aqui no Brasil, que aí a latência vai lá no chão e você consegue usar 100% da sua banda dedicada aí para replicação dos backups. Outro item extremamente importante aqui, quem não quer reter os backups por 365 dias, você ter todos os seus diários armazenados dentro da nuvem, né? Fugir daquele padrão de 30 diários, 5 semanais e 12 mensais. Não, você pode ter de todos os dias que você fizer o backup, pagando só o front-end. Então isso ajuda muito a viabilizar essa segurança, né, de você ter os dados dos seus usuários disponíveis diariamente, não ficar quando o usuário te pedir um dado do mês passado, você não vai buscar na fita do mensal, você vai buscar na data que ele perdeu a informação, né? Você vai buscar naquele dia específico, né? Então, a nuvem da Arc Server ela agrega o quê? Um custo para você muito mais baixo e armazena muita informação dentro do seu ambiente, tá? E outro item que a gente pode agregar também dentro do Cloud Hybrid é a parte de DR, né? Então, o mesmo conceito que você tem no appliance local para você poder subir máquinas dentro do nosso equipamento, na nuvem você também vai poder ter. Então, você pode contratar recursos computacionais que partem de 4 GB e o resto infinito, né, do quanto que você precisa subir no seu ambiente, e aí você pode subir essas máquinas lá e deixar elas prontinhas para serem ligadas. E aí você já faz a pré-configuração, né, das VPN site to site, client to site, para você poder ter acesso a esse ambiente de nuvem, né? Então você pode agregar as duas coisas, ou você pode ter só o BaaS, ou você pode agregar o BaaS mais o DRaaS, que é o Disaster Recovery as a Service, que isso é bem bacana, por quê? Porque ele vai usar a mesma tecnologia do on-premise, então a questão da aprendizagem, que às vezes, né, um produto novo, né, gera expectativa, será que eu vou aprender rápido isso? Como que faz para funcionar? Se você já tem a solução local,
a questão da aprendizagem é zero. Por quê? Porque o ambiente é igual. Só que assim, toda a gestão, infraestrutura e tudo mais é por conta da ArcServe. Então, os seus custos, né, no final das contas, vai ser muito mais acessível do que realmente você montar aquela infraestrutura, gerenciar, então tudo isso conta. E sem contar que a proteção, né? Se a proteção ela é feita pelos Sophos, então você está 100% aí protegido dentro da nuvem da ArcServe. Bom, a ArcServe, né, nesse último ano, a gente separou os produtos, né? Então, hoje, para quem precisa fazer backup do Office 365, a gente tem uma solução dedicada para isso, né? Onde ele vai ter uma console dedicada para ele poder fazer o backup cloud to cloud, né? Que é onde ele vai lá e tira as informações do Office 365, né? Do SharePoint online, por exemplo, do Exchange, né? Do seu OneDrive, por exemplo, que a gente tem visto que tem crescido muito isso, né? Os usuários hoje, todo mundo tem 1 TB disponível ali, mas e como é que eu faço backup desses dados, né? Se o usuário jogou uma informação ali, Henrique, mas minha conta, algumas têm backup, as outras não têm, mas a gestão não é muito legal. Realmente, dentro do Office 365, para você poder buscar essas informações, não é tão prático, igual você estiver acessando na console do ArcServe UDP, né? Porque você já tem tudo o conteúdo catalogado por data, tudo bonitinho ali, como uma ferramenta de backup tem que te entregar. E o ponto interessante, isso é na nuvem, né? Então você pode fazer esse backup cloud to cloud sem passar nada pelo seu ambiente. Você não precisa de uma infraestrutura local para proteger o backup do Office 365. Né? E o mais legal aqui também, né, que foi um dos pontos positivos aqui, que é o licenciamento, né? Então, Henrique, as caixas hoje crescem muito, né? Você vê que antigamente você falava de 5 GB, depois foi para 10, agora a gente já está batendo caixas de e-mail com 100 GB dentro do Office 365, né? E o legal do licenciamento do cloud, que é o quê? É o licenciamento por caixa. Então, vai ser por usuário. Isso é interessante, porque independente de quanto de dados que esse usuário está armazenando, você vai licenciar por usuário. Então, assim, a gestão do armazenamento é toda da ArcServe. Se você tiver 10 usuários e cada um estiver ocupando 200 GB, não importa, né? O que vai importar é que seus 10 usuários estão licenciados para você poder fazer backup à vontade da família aqui do Office 365, tá? Bacana, bacana. Acho que um ponto muito legal também é essa independência, né, Henrique? Você tem lá, seja no Cloud Hybrid ou no backup do Office 365 lá na nuvem da ArcServe, se seu ambiente produtivo caiu, você não é totalmente independente. Você vai na console do Hybrid ou do Office 365 da ArcServe e restaura o que você quiser. Nenhuma amarração com o servidor de backup ou com o ambiente local. Importante. Porque no DR completo não existe servidores, né? Isso que a gente tem que na hora que for, né, dimensionar 7 e 10, tem que dimensionar para o pior, né? Não vamos fazer parcial, a gente tem que dimensionar para aquele ambiente que pegou fogo, encheu de água, por exemplo, né? Que não conseguir recuperar nada, né? E aí se minha solução depende de um servidor, o time de recuperação vai ser muito maior, porque é onde eu vou arrumar essa máquina, sendo que eu perdi tudo, né? Esse é o ponto, né? Então, assim, na nossa solução você consegue acessar até do seu celular, então é muito mais prático, né? Não tem nenhuma interdependência ali de uma solução local com a solução na nuvem. Elas são iguais, mas elas são totalmente separadas, né? Isso é importante, né? Não ter essa interdependência dos produtos. E você, Foster, fala pra gente, você tem alguma novidade aí do lado das Sophos aí? Essas soluções que o Henrique falou aí são novidades que nós temos. O que você tem aí para falar mais das Sophos? Bacana. Aqui a gente tem coisas para ajudar também nesses cenários, né? Então, proteção para cloud, né? Como eu falei, os dados hoje, os dados principais, os dados atacantes, estão sendo os produtos, né, os ambientes utilizados em cloud. Então, para isso, a gente tem, pelo nosso Intercept X, a mesma proteção que tem dentro hoje do ArcServe, ele consegue ir lá na console fazer um discover automático de tudo que você tem na sua nuvem, todos os seus servidores que você tem lá. E a partir daí ele vai te mostrar, bom, você tem essas máquinas que são novas, essas máquinas não estão protegidas ainda, né? A gente tem, inclusive, ainda na mesma console, né, é como se fosse um add-on, por exemplo, né, que é o Optics, que ele, na mesma console, ele vai olhar a sua infraestrutura por inteiro, ele vai analisar a infra da sua cloud e a gente vai aplicar inteligência artificial para entender o comportamento de cada uma das suas máquinas, tá? Então, é bem legal que a gente consegue ver, por exemplo, e isso é uma coisa que é bem comum, a gente vê, bom, eu percebi que o usuário da Ana conectou agora no ambiente cloud de São Paulo, mas meia hora atrás ela tinha conectado
lá do Rio de Janeiro. Então, como que ela consegue conectar de 2 lugares, né? A mesma pessoa tem 2 lugares diferentes. Então, a gente consegue correlacionar essas informações e trazer para você essa gestão de segurança do seu ambiente em cloud especificamente. Tá? Tudo que a Sophos faz é pensando em cloud. Então, todo o nosso portfólio é gerenciado pela cloud. A gente pensa muito no modelo de cloud. A gente foi um dos primeiros fabricantes que nasceu com essa abordagem já de ser cloud logo de cara, né? Então, por exemplo, igual você falou, o seu ambiente está tendo disponível, como o Office 365, em 2019, ficou um tempo indisponível. Muitos usuários perderam e-mails também naquela época. A gente consegue fazer um front-end na frente do Office 365 e a gente vai segurar todos os e-mails do seu usuário, fazer a parte de spam, aplicar inteligência artificial, e aí, se o Office 365 ou qualquer outro servidor de e-mail que você tiver, ele estiver disponível, a gente vai armazenar essas mensagens durante 14 dias, independente do volume, independente do tamanho ou quantidade de mensagens, e aí até o seu servidor voltar a ficar disponível. A hora que ele voltar, a gente devolve as mensagens lá, todas tratadas, de analisadas, se tem spam, se não tem, se tem malware ou não, e aí para mensagem para a caixa dos usuários em si. Um dos motivos, né, hoje do appliance utilizar o Intercept X é a questão das volumetrias, né? Porque quando a gente fala de appliance, a gente está falando de equipamentos que chegam até 168 teras de discos. Você imagina com uma solução de escaneamento padrão, você rodar, isso não tem jeito. Vai gerar problemas de lentidão no equipamento, não vai conseguir ficar 100% protegido, porque esse scan vai demorar dias para poder fazer. Então, a ideia do Interceptix é essa, né? Análise comportamental ali, a inteligência artificial, né? Isso ajuda bastante aí a proteger os nossos equipamentos de ponta a ponta. Eu acho que todo mundo aqui da área de TI já deve ter passado por isso, em algum momento da vida, de falar assim, cara, minha máquina está muito lenta, o que será que aconteceu? Sim. E aí você vai ver o processo do antivírus lá que está fazendo o varredor. Sim, né? Acontecia então, muito isso. Muito, normal. Né? Todo mundo já passou por isso. E agora imagina se traz isso para a solução de backup, impossível. Não, imagina no meio do recover lá do seu ambiente, começa a rodar um full scan do equipamento. Cara, não tem muito o que fazer, né? Não vai rolar. Bom, legal, gente. Eu acho que esse era o objetivo aqui. E agora, acho que para a gente fechar, eu vi que tem muita pergunta aqui. Vamos tentar pegar uma ou outra aqui. Vamos mandar aqui. Eu vou procurando. Não sei se também, se quiserem, fiquem procurando aí. A gente pinça algumas aqui, que o nosso tempo está acabando também. Mas vamos lá. Eu vou pegar umas duas aqui que eu... Deixa eu ver. Tá, tem uma aqui que acho que é o Luciano que pergunta assim, tá, aí a gente está falando de backup no appliance e tudo mais, e tá, e se meu appliance morrer, quais são, o que eu faço, para que caminho que eu corro? Então vamos lá. Antes de mais nada, o appliance, naturalmente, ele tem suas redundâncias locais ali. Então, por exemplo, a gente está falando de RAID 6, que é dupla paridade de disco, duplas fontes e tudo mais, mas, naturalmente, é um appliance, ele está suscetível, assim como o seu data center, a ficar indisponível. Por isso que a gente mencionou que no Cloud Hybrid, e aí é um ponto que eu acho que é até diferencial de alguns outros competidores, aquele backup que a gente replicou para o Cloud Hybrid, diferente de uma solução que simplesmente está jogando o backup no disco de objeto, mas para restaurar eu preciso do servidor de backup aqui para acessar lá. No Cloud Hybrid, o backup que subiu na nossa nuvem, você tem uma console dedicada, você vai lá na nuvem direto. Então, é interessante você ter essa independência na sua solução quando você replica, seja para o lado A ou para o lado B, exatamente para você não ficar amarrado no servidor local, senão esse backup não é um offsite, você está jogando para longa retenção, mas apesar dele estar fora, ele ainda depende do servidor local, isso não é vantagem, tá, gente? O que mais? Vamos ver mais perguntas aqui. Eles estão perguntando se a Sophos tem representatividade no Brasil, né? Então, a resposta é sim, tá? Eu sou da Sophos, eu trabalho aqui em São Paulo mesmo, então a gente tem um time no Brasil, um time em vários estados, Brasília, Sul, São Paulo, acho que é o maior polo aqui, né? Então a gente tem time aqui realmente local aqui no Brasil. Eu coloquei no chat, na parte de bate-papo, eu coloquei meu e-mail. Se você quiser alguma coisa, se tiver alguma dúvida, se você é um parceiro ou um cliente final e precisar de algum apoio sobre o lado da Sophos, eu posso ajudar você aí. Então eu coloquei meu e-mail aqui no bate-papo. Rafael, eu vi uma pergunta aqui relacionada à performance, né? Eu acho que é bem interessante até pelo conceito que a solução da Sophos traz, né, em relação a estudos, né? Então, para a gente não tem impacto, na verdade. Por quê? Porque os métodos de backup que a ArcServer utiliza,
ela é totalmente transparente, porque são backups a nível de imagem, a nível de bloco. Então, assim, eu não estou trabalhando naquele conceito do Ctrl+C, Ctrl+V, como muitas soluções do trabalho, que ele fica copiando um arquivinho por vez ali, e ele realmente está trazendo o arquivo, né? Então, para dentro de uma solução, por exemplo, de antivírus padrão, ela vai ter que ler aquele arquivo. E isso, antigamente, gerava muito problema. Agora aqui não. Por quê? Porque você está fazendo análise, né, por inteligência artificial, né? Então, a partir do momento que você já tem aquela característica e tudo mais, o Rafael até pode falar melhor que eu, não impacta. Então, a gente já tem equipamentos rodando aí no mercado, né, com Sophos, e em relação aos backups com agente, máquinas virtuais, VMware, Hyper-V, isso a gente não tem relação de perda de performance, tá? Porque o produto, em relação a isso, ele otimiza muito, e o Sophos também não é um agente causador aí. Sim, acho que tem várias outras perguntas aqui relacionadas à performance, e eu acho que o pessoal deve estar um pouco preocupado de talvez não ter solução que realmente pense em segurança como vocês pensaram, que é a serve. Então, inclusive tem uma aqui que fala que, bom, o Sophos tem 19 processos aqui na minha máquina, espero que não deixe o Arc Server lento. Então, é justamente isso que o Henrique falou. A gente, no nosso modelo, a gente trabalha com inteligência artificial, então, tem vários processos assim, mas cada um fazendo uma proteção no modelo de camada. Então, um cara está pensando no anti-ransomware, outro está inteligência artificial, o outro faz outra análise comportamental, enfim. Mas se você olhar uma máquina comum, né, o nosso benchmark, é de uma máquina comum de usuário, uma máquina rodando o i3, um i5, por exemplo, com 4 GB de memória, a gente consome em torno ali de 0,1 a 0,2 de processamento da máquina, que é absolutamente nada, né? Quando você vai falar de um appliance da ArcServe, como o Henrique mostrou, que tem recursos sobrando ali, né, processamento pra caramba, tudo mais, aí você vai ver que a gente realmente não vai conseguir absolutamente nada, principalmente nessas máquinas com muito mais recursos, tá? Então pode ficar tranquilo que isso não vai ser um problema para vocês, e com certeza toda a ArcServe fez homologação, eu acredito que fizeram homologação com vários outros fabricantes antes de optar pela Sophos, e testaram também essa questão de performance. Então, isso foi um teste global, que feito não é. Exato, então, não foi à toa essa parceria. Se bem, o tempo de homologação não foi rápido, viu, hein? Um bom tempo estudando, né, essa parceria, não foi, né, de bate-pronto, instala aí e tá tudo certo. Não funciona assim, né? Porque a ArcServe ela já tem um histórico de appliances, né, que entregam toda essa capacidade, a gente já está indo para a terceira geração, né? Então, tudo que é embarcado no appliance, ele é feito um estudo antes, né, para a gente poder entregar a melhor tecnologia. Né? Então, tanto clientes que hoje têm o Appliance 8000, que é a linha anterior, eles podem estar utilizando o Sophos também, é só solicitar. E quem já tem o Appliance 9000 também já vem com a solução embarcada. Então, o estudo ele não só foi feito para a linha nova, né, mas para quem tem uma versão anterior também poder utilizar a proteção do Sophos aí no nosso equipamento. Legal. Bom, está acabando nosso tempo, eu vou responder a última aqui e a gente já encerra então. Ó, a Valéria mandou uma aqui referente à visibilidade de RPO e RTO, ou seja, ela quer saber como que o UDP ou o Appliance ou qualquer coisa da ArcServe ajuda ela nisso. Então, Valéria, o importante aqui é o seguinte, o Appliance ele está embarcando ali o UDP, mas o software também, todo o software tem esses recursos, que é o quê? Quando você faz o backup, a gente consegue testá-lo com aquele recurso que o Henrique mencionou lá, o Assured Recovery. Esse teste vai provar para a gente, e é uma prova cabal para compliance, para você entregar para a sua auditoria, que aquele backup, que mesmo que ele seja um incremental, infinito, ele foi convertido numa máquina virtual, ligado, ou seja, você tem a taxa real. Qual que é o RTO real? É o tempo que isso levou. Então, se levou 15 minutos para essa máquina gigante ser inicializada, o seu RTO está lá comprovado no relatório da ArcServe que são 15 minutos. Aí o meu RPO, quanto de dado você perdeu? É baseado na frequência de backup. Então, se você está fazendo o backup uma vez por dia, esse teste vai pegar o último backup disponível, que é, sei lá, de 12 horas atrás. Então, o seu RPO são 12 horas que você perdeu. Ah, Rafael, mas isso não atende meu negócio. Ótimo. Essa máquina, vamos aumentar a frequência de backup nela. Como a gente faz aquele incremental infinito, a gente consegue fazer backups até de meia hora, 15 em 15 minutos, depende de cada cenário. Então, o legal do Assured Recovery é te mostrar a sua real taxa. Se a área de negócio olhar e falar não é suficiente, ok,
vamos lá na ferramenta e vamos tunar, aumenta a frequência de backup, ou cria uma rede sei lá, uma redição para fazer o teste e voltar mais rápido. Então, tudo isso são formas da gente otimizar e entregar o que a área de negócio nos pede, e não ser o contrário, e não a sua solução moldar o que a área de negócio está pedindo. Então, isso é outro importante. ponto que o Rafa falou de RPO é que, assim, para alguns casos, às vezes falar, Henrique, 15 minutos é muito. Depende do negócio, principalmente em ramo financeiro. O RPO é 0. Se bobear até menos, né? É -1, né? Se bobear. Então, assim, a gente tem que entregar uma solução que já está embarcado hoje, pode estar embarcado dentro do appliance, que é o Continuous Availability, né? Que é a nossa solução de alta disponibilidade, que aí a perda de dados é 0. Exato. Né? Tudo que está Réplica acontecendo online. aqui do outro Essa é a lado, diferença. ele já replica. Então dá para replicar o servidor, a aplicação, totalmente voltado a você montar o seu site de DR da melhor maneira. Porque hoje a gente fala de site de DR, mas tem inúmeras peculiaridades no ambiente. Inúmeras. Se você for pegar um servidor de aplicação de banco, cada um tem uma ordem certa para subir. Tem aplicação que é amarrada por IP, por nome, a ativação do Windows, token, entre outras coisas que tem ali, que a solução na hora que virar do outro lado lá, ela tem que estar igual. E o Continuous Availability, ele faz isso, ele consegue orquestrar todo esse processo de virada para você poder subir idêntico lá do outro lado quando você precisar virar. Né? Então ele tem essa automação, não é só simplesmente replicar servidor. Replicar servidor você pode fazer com o conceito da própria virtualização. Agora a automação de virada e o startup rápido do outro lado, você precisa de uma ferramenta de automação. Né? Não é só simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V ali nas maquininhas, tá? Você precisa desse passo a passo ali de trocar IP, trocar DNS, colocar script no banco, fazer um chaveamento, tem que subir o banco primeiro, quando o banco terminar de subir, sobe a aplicação, né? Então tudo isso precisa ser feito, porque não adianta nada, eu ligo todo mundo do outro lado e ninguém se comunica, né? Então tem que ter uma ordem certa, então a solução ela é totalmente arquitetada para isso. Aí você pode fazer isso dentro do appliance também, né? Além de fazer os seus backupzinhos ali, você também pode fazer alta disponibilidade dentro dele. Legal, gente. Então, eu vou encerrar por aqui. A ideia era que fosse mais curtinho, mas foi bom. A ideia é exatamente esse bate-papo, troca de experiências, perguntas e respostas. Mais uma vez, agradeço muito aí a presença do Foster. Diga, Ana, entra aí. Oi, pessoal. Boa tarde. Só validar para o pessoal que tem algumas outras perguntas no chat, só para avisar todo mundo que todas serão respondidas, então logo após a gente entra em contato e responde vocês por e-mail, tá bom, pessoal? Beleza. Obrigada, Rafa. Boa. Bem lembrado. Então a gente pega esse pool, que realmente tem bastante pergunta aqui que não deu tempo de falar. A gente junta tudo isso, sai respondendo e a Ana se encarrega aí, passamos trabalho para a Ana de marketing. Mas, de novo, obrigado mais uma vez, Rafael Foster. Um agradecimento aí para a Sofos, obrigado pelo seu tempo. Henrique também aí, estamos juntos. Obrigado, aí no trabalho do dia a dia. Obrigado a todos e até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. O prazer foi meu. Obrigado. Obrigado. Falou.